Hoje eu vou apresentar a cidade de Campinas para você de uma forma que você nunca viu. Eu tenho orgulho de ser campineira e te mostro com o maior carinho a cidade que eu nasci. Vou apresentar para vocês os principais pontos turísticos, rotas culturais, históricas. Você vai viajar comigo e também conhecer lugares para comer, lugares para você levar sua família, para você se divertir, fazer piquenique. Vou fazer um roteiro, um guia mesmo, de turismo e um guia gastronômico. A gente vai passar por lugares deliciosos e maravilhosos. Quando eu falo em Campinas, o que te vem à mente? Para mim, quando eu penso em Campinas, me vem uma coisa à mente: Indiana Jones. Loucura isso, né? Sabe por quê? Porque foi daqui que saiu os chapéus famosos da celebridade do personagem Indiana Jones. Se você não é inscrito no meu canal, deixa sua inscrição, seu like, deixa seu comentário no final. Se você é de Campinas, conta pra mim de onde você é, qual é a sua experiência daqui. E se você não é de Campinas e tá vindo pra cá, conta pra gente também. A cidade de Campinas é uma parte muito importante do Brasil, uma parte histórica. E a gente fazendo esses vídeos, você vai acompanhar a importância de Campinas dentro do Brasil. Campinas já fica localizada a 96 quilômetros de São Paulo. A gente tem acesso aqui a rodovias modernas também. E aqui tem o aeroporto de Viracopos, que é um aeroporto muito bem estabelecido, considerado um dos melhores do país. Mas também aqui tem a Unicamp, que é uma universidade muito renomada, e 15% do conhecimento científico e dos estudos científicos do país saem daqui. Ela é rica em campos verdes, em bosques, áreas de lazer. Campinas se preocupa muito com a cultura. Também é um lugar de uma ótima qualidade de vida, gente. E aqui a expectativa de vida é de 75 anos. Mais de 1 milhão de habitantes, 17 shopping centers. É tudo grande, é tudo monumental. Estamos aqui no Complexo da Lagoa do Taquaral, também conhecido como Parque Portugal. Estamos aqui na entrada 1. O Parque Portugal tem 7 entradas, essa é a principal. Aqui dentro você tem o maior número de atividades recreativas que você imagina aqui em Campinas. A entrada é gratuita e você vai conhecer as partes mais interessantes desse Parque Taquaral. Vamos comigo? A Lagoa do Taquaral tem várias praças de esporte como essas, tanto para idosos quanto para as pessoas mais jovens. Tem também 2 playgrounds, esse daqui é novo, totalmente revitalizado. O Parque Portugal era a antiga Fazenda Taquaral, no passado. E em 1972, a família Alves Lima cedeu esse espaço, nada menos que 800 mil metros quadrados de terreno, para a Prefeitura de Campinas. E aqui dentro existem diversos espaços de lazer diferenciados, começando pela Lagoa Isaura Teles. E não é só esse panorama, ela segue por uma extensão enorme até o outro lado. Aqui atrás de mim é a Caravela. Essa caravela é uma réplica da nau que Pedro Álvares Cabral estava usando para chegar às terras brasileiras. E essa caravela, ela já foi construída 2 vezes. Da primeira vez, ela estava na água, né? E em 30 anos ela sofreu alguns desgastes e ela afundou. E aí resolveram fazer uma nova caravela, só que agora fora da água, totalmente restaurada. Uma caravela, para mim, tinha que ficar na água, mas vai entender, né? Essa caravela, gente, ela tem 29 metros de extensão, tem 8 metros de altura e tem 6 velas. A Lagoa do Taquaral para o campineiro traz um sentimento de infância, de saudade das brincadeiras no parquinho, da casa do Tarzan. A lagoa tem gosto de sorvete opa em tardes de domingo, pulando no pula-pula ou passeando no pedalinho. A lagoa tem gosto de sol, bicicleta, primos, pastel, kart, futebol. Tem gosto de mágica, de sonhos, de se tornar um astronauta, um cientista. A lagoa deixa no coração do campineiro sempre uma saudade, um sabor de algodão doce que a gente não sente mais. Essa é a Praça Ulisses Guimarães, ou para os campineiros, Pedreira do Chapadão.
É uma área de nada menos de 130 mil metros quadrados, que circunda essa região, é uma enorme parede de pedreira. Essa escultura que vocês viram é em homenagem a Ulisses Guimarães, e ela foi inaugurada em 1994, junto com a praça, que foi totalmente revitalizada. Nesse espaço onde vocês estão vendo, é o espaço onde a Prefeitura de Campinas realiza shows, eventos culturais. Mas a Pedreira do Chapadão contém enormes áreas de lazer para você fazer um piquenique, tomar um lanche, meditar, descansar. É uma área de muitas alternativas turísticas e de lazer. Uma curiosidade desse lugar é que poucas pessoas sabem que foi daqui que foram extraídas as pedras que forraram o chão de Campinas. É que agora está tudo asfaltado, mas até 20 anos atrás nós ainda pisávamos sobre paralelepípedos e aquelas pedras das calçadas. E foi daqui que foi tirado. Quando você entra aqui, você entende e sente um pouco da história de Campinas e do lugar. Porque apesar da Pedreira do Chapadão ter pouco mais de 30 anos, a história desse lugar ela é muito anterior. E aqui haviam grandes montanhas, né? E foi realmente da onde abasteceu a cidade e todas as regiões com as suas pedrarias. Para quem gosta de passar uma boa tarde com a família, existem muitos playgrounds para a criançada passear, brincar. Um dos pontos mais bonitos do parque é a cascata e o espelho d'água. O horário de funcionamento aqui da Pedreira é das 6 às 22 horas. Então é um lugar bem tranquilo, tem policiamento, você só vê família, então vale a pena vir conhecer Campinas. Vem pra cá! Gente, depois de passear na Lagoa do Taquaral, na Pedreira do Chapadão, nós estamos almoçando no restaurante mais tradicional de Campinas, que é o Nono Michele. Eu frequento esse restaurante desde que eu sou criança, e ele está aqui desde 1984. E aqui tem um prato divino, gente, que a gente não podia deixar de mostrar, que é a berinjela à parmegiana. Você tá chegando? Ai, que lindo! Nossa! Obrigada. Gente, eu pedi uma berinjela parmegiana, que é a mais famosa de Campinas. Receita do seu Nono Michele. Pedi para você, né? Pedi para você, fiz o seu pedido, olha que honra. Um filé mignon à parmegiana e aqui um frango à parmegiana com purê. Só que o à parmegiana deles é maravilhoso. Por que que eu venho aqui, gente? Porque aqui eles fazem o molho, eles fazem a receita inteira. Agora, você quer saber se é bom, né? Olha o tamanho da minha berinjela, gente. Gente, eu vou ter que malhar um monte agora. Nossa, gente. Gente, é uma delícia. Faz muito tempo que eu não como essa berinjela. É um molho que eles mesmos fazem. Não é ácido, é uma delícia. A berinjela, ela é feita em camadas. Toda frita, né, individualmente. Naquele processo, né? E eles trabalham com a berinjela que ela não tem nenhuma ardência. É uma delícia. E o seu, Alice? O que você achou? Bom, o molho tá ótimo. O molho tá ótimo. E o frango? Macio? Gente, é uma delícia. Vocês não podem deixar de vir para Campinas. Não pode deixar de passar aqui para comer. Pelo menos comer a berinjela parmegiana e os filés à parmegiana que eles fazem, que é maravilhoso. E eu tenho um presente para você.
Você que está aqui em Campinas, que está vindo e vai almoçar aqui, só você falar que você é inscrito, que você veio pelo Dicas da Doutora Ana Maria, que o Lucas deu pra gente 10% de desconto para você no seu almoço, tá? Então fala que você é inscrito e vem comer essa berinjela, que tá uma delícia. Fazendo agora a paradinha para o café, depois do almoço maravilhoso que a gente teve. Quem vai me entregar esse café é o Lucas. Obrigada, Lucas. Esse aqui é o Lucas, ele nos recebeu muito bem no seu restaurante. É um restaurante de família mesmo e eu fui muito bem atendida. Existe um grande coração aqui dentro. Eu estou muito feliz de ter vindo aqui e eu espero que os meus internautas venham mesmo, porque eles não vão se arrepender. Eu te agradeço demais pelo seu carinho, viu? Estão todos convidados, vão ser muito bem recebidos. Muito obrigada. Obrigado. Só fazendo uma prova de degustação, esse café tá maravilhoso. E o melhor, gente, ele é cortesia do Nona Michele. Então você não pode deixar de tomar. Nós estamos aqui indo em direção ao Parque Ecológico. Estamos na parte central aqui de Campinas, na Dr. Moraes Salles. Vamos fazer um passeio no Parque Ecológico. Olha, tem uma placa aqui, Parque Ecológico. Você já fica de olho nessa seta e já entra aí para sua direita. Aqui é a entrada do Parque Ecológico. O estacionamento é gratuito e fica aberto até às 18 horas. É muito bonito aqui, vale bastante a pena fazer um piquenique, trazer a família. Gente, aqui é o Parque Ecológico, já é a entrada. A gente pegou uma subida bem bonita para mostrar o lago. Essa aqui é só a primeira parte, lá dentro tem muita coisa bonita, muita natureza. Eles preservaram muitas árvores aqui, era uma fazenda e eles conseguiram preservar, né, um pouco da natureza de Campinas. O Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, o Parque Ecológico para o Campineiro, tem uma área aí de 110 hectares. É um projeto paisagístico feito pelo Roberto Burle Marx. E ele possui várias espécies nativas da região da bacia do rio Piracicaba, flora brasileira, especialmente palmeiras. Tem também aí o casarão, que foi do século XIX, entre eles um museu histórico ambiental, que abriga agora o desenvolvimento de diversos programas de educação ambiental. Você pode visitar essas áreas, só o casarão, que está fechado porque está em reforma. É um projeto para abrir futuramente. Gente, eu estou aqui com a minha amiga, a Raquel Jimenez. Ela é proprietária da Companhia dos Doces e ela fez uma mesa super gostosa que a gente vai pegar uns docinhos para levar, mas ela não deixou sair daqui. Então nós vamos comer um docinho aqui e falar um pouco desse trabalho lindo que ela está fazendo. A Raquel Jimenez faz uma linha de doces que eu nunca vi igual. Ela não sabe, vai levar um susto agora, mas eu tenho sérios problemas com glúten e lactose. Mas eu sabia que ela fazia e preparava uma linha super diferenciada para todo o perfil de pessoas com problemas, os alérgicos, os intolerantes, os celíacos, aqueles que não têm problemas, aqueles que têm convicções, como os veganos. Ela prepara essa linha maravilhosa e hoje eu vou sair da minha dieta restrita porque não tem jeito de não experimentar essas coisas maravilhosas. Raquel, fala para mim uma coisa, quanto tempo faz que você já está nesse ramo, elaborando esses doces tão requintados, com tanta sutileza nos detalhes? Já faz uns 17 anos que eu estou no ramo alimentício, já atuando na área. Claro que a gente vai se aprimorando, né, e inserindo novos contextos, melhorando cada vez mais a qualidade dos produtos, com novas opções e novas sugestões para os clientes. Agora trabalhando também com a linha sem glúten para atender os celíacos, os veganos, tá? Diabéticos, a linha tradicional e, é claro, quando o cliente tem mais de uma intolerância ou
Qualquer Como no meu outro caso, problema, é lactose, exatamente. glúten. A gente faz basicamente o levantamento da ficha técnica do cliente e elabora para atender as necessidades dele, que é o mais importante. Existem muitas docerias em Campinas, mas eu só conheci uma que se preocupa delicadamente com essas questões de restrições alimentares. Mas fora as restrições, a Raquel também faz muitas coisas para as pessoas que podem comer de tudo, né? Ô Raquel, e a entrega, como é que funciona? Ela é rápida? A pessoa... Sim. Tem produtos que a gente consegue entregar no mesmo dia. Para vocês que querem falar com a Raquel direitinho, saber onde fica, como encomendar, eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá bom? Só que a Raquel, ela tem um presente para você, tá bom? Você que é inscrito, que vem pelo Dicas da Doutora Ana Maria aqui em Campinas, você consegue 10% de desconto nas encomendas. Então é um super presente, vale bem a pena, né? Sem contar que você vai adorar. Agora eu vou parar de falar e eu vou começar a mostrar o que eu tenho aqui, que eu vou começar a comer, aí eu já te conto. Gente, eu tô saindo aqui da Raquel e agora vamos descobrir para onde eu vou. Vamos lá? Gente, depois de passar uma tarde maravilhosa na Companhia dos Doces, eu estou aqui no Deguste, restaurante japonês, que fica aqui na Brasil. É um restaurante maravilhoso que eu venho aqui há muitos anos. Eles atendem a gente com o maior carinho, são ingredientes selecionados, um salmão maravilhoso. E aí a gente vai escolher junto o que eu vou comer, mas tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eles estão abertos aqui há muitos e muitos anos. E também preconizam muito o atendimento super diferenciado e a qualidade das comidas, dos peixes são maravilhosos, um atum super bonito, um salmão muito fresco. Você vai ver uma comida assim extremamente saborosa. Quando você vier aqui para Campinas, você tem que passar aqui no Deguste, não pode deixar de ou almoçar ou jantar aqui, que você não vai se arrepender. Você que gosta de uma comida japonesa, e o custo-benefício, gente, é ótimo. Super compensa, viu? E eu também tenho um presente para você. Já tô aqui, já conversei com o pessoal do Deguste, e quem vier aqui inscrito do meu canal e falar que veio pelo Dicas da Doutora Ana Maria, tem 10% de desconto em toda a refeição. Legal, né? Então você não pode deixar de falar, tá bom? Vamos acompanhar comigo o que eu vou escolher. Deixa eu chegar, olha que lindo. Vai ter que comer tudo sozinho. Nossa, tá maravilhoso, lindo. Nossa, que lindo! Maravilhoso! Olha, muito obrigada. Gente! Do jeito. Gente, é lotado de salmão e cream cheese. Quase não tem arroz. É muito bom. Raiko, o que você trouxe pra gente? Trouxe a nossa soda italiana, né? É uma especialidade da casa também, tá? Nossa! Pimentas vermelhas, muito gostosa também. Gente, fica aí que eu vou experimentar. Fica aí. Nossa, meu Deus, é uma delícia. Gente, não tem álcool aqui dentro? Se você não fala, a pessoa bebe e isso já fica feliz já, porque é maravilhoso. Vou partir para a sobremesa agora, que é uma delícia, super tradicional. E a sobremesa está incluso no buffet, tá? Então você que vem aqui vai se servir, você pode comer a sobremesa à vontade. Aqui é a famosa banana frita, muito gostosa, que ela é crocante por fora e macia por dentro. Ela é uma delícia. Toda vez que eu venho aqui, eu como umas duas. Muito boa mesmo. Você quer ver como é boa? Ó. É crocante, ó. Um caramelo. Caramelo, ó.
Gente, olha isso. Esse é o Joe de goiabada. Quando você vier aqui e quiser comer uma sobremesa diferente, não tá lá no buffet, é o Joe de goiabada. Vocês já viram, né? Eu vou lá pra academia 24 horas. Fala a verdade, ó. Já comeu um desse? Não? Vamos experimentar. Gente, é muito gostoso. Então você vai ser super bem servido aqui no Deguste. Tá com vontade de comer comida japonesa? Vem com a família pra cá que você não vai se arrepender. Amanhã tem mais. Um beijo. Aqui, gente, nós estamos no Mercadão, que é o mercado municipal. É o mercado mais tradicional de Campinas, ele é muito antigo. Ele foi construído em 1908, fundado aí pelo prefeito Orozingo Maia. Ele tem um estilo especial, já foi reformado várias vezes, hoje é um cartão postal de Campinas e é uma das 7 maravilhas. Só uma curiosidade, que ele tem mais de 7.000 metros quadrados, 3.000 de área construída. E quando ele foi construído, o interessante disso é que ele não era para ser um cartão postal. Aqui era onde eram reservados e guardadas as sacas das produções de Campinas e região. E aqui tinha uma rede de trem, né? E aonde eram aí despachados, né, as sacas para toda a região. Nós vamos mostrar um pouco na área externa que hoje, onde são as peixarias, que era onde desembarcavam os bondes e as charretes dos homens e as mulheres nobres de Campinas. Vamos comigo entrar nessa viagem cultural? Aqui é um lugar muito tradicional e aqui você encontra produtos que são difíceis de encontrar atualmente em mercados. Tem produtos curiosos como fumo de corda, naftalina, canivetes de diversos tipos. Vem comigo, vamos fazer uma viagem nesse mundo. É uma mistura de cheiros, né? Você vai sentindo, né, os temperos do Brasil inteiro aqui dentro. Aqui, gente, é a parte lateral do mercado, é onde tem as peixarias. Antigamente, nessa região aqui, era onde tinha o trilho do trem. Desciam os bondes, as pessoas chiques, né, da alta sociedade, paravam aqui. Falando em trem, bonde, daqui saíam os trens e os bondes que desembarcavam as pessoas. A gente vai fazer o trajeto para o próximo lugar, na Igreja Catedral de Campinas, que é uma igreja muito tradicional, com uma arquitetura muito peculiar e histórica. Então acompanha comigo que a gente vai direto para a Igreja da Catedral. Nós estamos aqui na Igreja Catedral, Igreja da Nossa Senhora da Conceição, bem no centro de Campinas, porque Nossa Senhora da Conceição é a padroeira da cidade. Aí essa igreja começou a construção em 1807. Para vocês terem ideia, ela terminou 80 anos depois da sua construção. A fachada dela é o estilo neoclássico. Ela já foi muitas vezes reformada e internamente você vai perceber o estilo neoclássico, barroco e rococó. Na entrada da catedral, tá tendo uma missa. Os detalhes dessa igreja foram construídos todos por mão de obra escrava, verdadeiros artistas. E para vocês terem ideia, ela tem mais de 4.000 metros de construção. Eu estou na Torre do Castelo. É um patrimônio de Campinas, foi construído em 1940 e antigamente era uma torre de caixa d'água. Ela tem 27 metros de altura e hoje a gente pode subir para ver Campinas de cima. Vamos comigo? Bom, nós estamos aqui na Torre do Castelo. Nós temos aqui 6 quadros que falam um pouco de cada região de Campinas e, inclusive, olha aqui em cima, tem uma rosa dos ventos, indicando, né, onde fica norte, sul, sudoeste. E por aqui você pode se sintonizar aonde você está, que é na parte central de Campinas, é o centro mesmo, de toda a cidade. Eu estou aqui na Feira Hippie, a feira mais tradicional de Campinas.
é localizada no Centro de Convivência, e você só pega essa feira sábado ou domingo, das 8 às 14 horas. Essa feira é uma feira que iniciou na década de 70 com o movimento hippie, por isso esse nome, Feira Hippie. E aqui você encontra diversos artigos de antiguidade, quadros, artigos culturais, né? É um lugar que vale a pena você vir com a família. Hoje em dia ela não é mais só o movimento hippie, mas está muito autoafirmado o movimento cultural, a liberdade de expressão. Aqui você encontra quitutes, artigos esotéricos, comidas especiais, é uma diversão para a família. Nós estamos no Bosque dos Jequitibás. É um dos bosques mais antigos de Campinas, uma das áreas de lazer que tem mais patrimônio cultural agregado. Ele foi fundado em 1888, mas 2 anos antes, 1886, ele recebeu uma visita do ilustre imperador Dom Pedro II, que solicitou que este bosque fosse aberto ao público. Em 1915, esse bosque começou a receber várias condecorações. Atualmente, ele já foi reconhecido pelo IBAMA como mini zoológico e também pelo CONDEPAT, que nomeou esse patrimônio como patrimônio histórico, arqueológico, cultural, turístico e também artístico. Vamos conhecer um pouco desse bosque? Vem comigo! Estamos aqui no Museu de História Natural. Dentro desse museu tem mais de 2.000 espécies de animais, dentre elas vertebrados, invertebrados, mamíferos, aves, peixes, répteis. O interessante desse museu é que ele reflete os 5 ecossistemas do nosso sistema brasileiro, como o ecossistema do Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, também Litoral Paulista e Pantanal Mato-Grossense. O legal do bosque é que dentro dele fica o Museu de História Natural, o Aquário Municipal, o Teatro Infantil Carlos Maia e o Museu dos Animais Interessantes, que são animais que estão aí, a gente não tem o hábito de conviver, mas eles estão ali para a gente observar e interagir. E o mini zoológico agregado. Então você pode fazer um passeio cultural, um passeio para ver os animais e integrar muito valor nesse passeio com as crianças. Outra atração desse bosque é o mini zoológico. Aqui vivem aproximadamente 200 animais. Todos já estão em fase adulta e já são mais velhos. A maioria dos animais que chegaram aqui tem mais de 10 anos. Eles vivem em cativeiro porque tem algum problema de saúde e o bosque acolheu para poder cuidar. Mas a proposta do bosque é que ao longo dos anos não se tenha mais animais em cativeiro. Isso é um projeto a longo prazo, porque eles encaram que o papel do bosque, sim, é diversão, é entretenimento e também cuidado, mas eles acreditam na proposta de libertação dos animais. O Bosque dos Jequitibás é um parque localizado na região central de Campinas. Possui 10 hectares de área e é uma parte da biodiversidade da Mata Atlântica preservada, bem no centro da metrópole campineira. É o pulmão da cidade. Gente, eu saí do bosque agora, vim tomar aquele cafezinho com lanchinho bem gostoso. Estou aqui na Croissant d'Or, é uma padaria no Cambuí que tem um café delicioso. E como você pode ver, é um lugar muito de fácil acesso, pode estacionar. Então deixei meu carro aqui, vamos lá ver o que eu vou comer, vamos lá.
Gente, essa padaria é uma padaria bem antiga, desde 1988. Estava conversando com o Marcelo e uma das coisas que nunca mudou foi o jeito de fazer o pão. Então aqui eles têm tradição em panificadora. Então todo quanto é tipo de pão que você deseja encontrar, você consegue. Desde o francês, o italiano, o alemão, tem culinária alemã aqui tradicional, tem todos os tipos de baguete que você pode imaginar. Então eu fiz um pedido aqui, né, especial, eu vou levar umas coisas para casa, mas aqui eu sou muito bem recebida, então é um lugar bacana de você vir tomar um café, tomar um lanche. Eu pedi uns lanches muito saborosos aqui, vou te mostrar o que é. E aí, gente, toda vez que eu venho num lugar, né, eu sempre consigo um presente para você. E conversando com o Marcelo, da padaria Croissant d'Or, eles separaram para você 5% de desconto em tudo que você pedir. Então vem pra cá que ainda você ganha um super desconto, é um lugar super gostoso, aconchegante, come uma comida, um doce maravilhoso, um café divino que você vai conferir comigo, legal? É só você falar que você está inscrito no meu canal e você veio pelo Dicas da Doutora Ana Maria, e aí você já consegue o seu desconto. Gente, eu pedi um mineirinho, que é um pão com queijo Minas e tomate, delicioso, um pão que eles fazem aqui. Pedi um suco detox, que é o meu próximo vídeo. Pedi um suco de morango, um brownie, um cappuccino e um café. Vamos lá, vamos experimentar. Delícia! Olha, você não pode deixar de pedir macarrão aqui, porque é um dos poucos lugares de Campinas que eu encontro macarrão, sempre que eu venho aqui. E esse brownie lotado de Nutella, gente. Olha isso. Gente, é muito bom. É só chocolate. A massa do brownie é uma receita antiga, tradicional. Com Nutella, gente. Gente, parece que eu tô comendo um monte de brigadeiro, é uma delícia. Agora eu vou tomar meu cappuccino, dá licença. Quem quer saber o endereço, o horário de funcionamento da Croissant d'Or, eu vou deixar tudo na descrição. Vou deixar Instagram, site, para vocês terem a liberdade de procurar todos os pontos turísticos e gastronômicos que eu estou visitando. Tá tudo descrito aqui embaixo, então é só você procurar, tá bom? Padaria Croissant d'Or, você encontra o endereço direitinho e o horário de funcionamento. Estamos saindo daqui, daqui a pouco a gente se encontra lá na Ponto 10, vamos comer uma pizza deliciosa lá, lógico, depois de fazer uma malhação, né, gente? Te encontro lá, vamos comigo? Eu saí da padaria da Croissant d'Or e vim pra cá comer uma pizza com a minha família. Tô no Ponto 10 e a gente vai comer uma pizza com os meus pais. Vem comigo! Seu João está aqui há quase 30 anos, gente, é muita experiência de restaurante, de pizzaria, é muito saber o que fazer, não é mesmo? E o senhor, que eu sei, eu já olhei lá os moços, o senhor gosta de uma pizzaria, de uma pizza artesanal, né? Sim. Uma pizza totalmente feita aqui, com o molho que o senhor escolhe, com todos os ingredientes que o senhor escolhe, sim, né? Sim. Com muito carinho. Então eu vou continuar mostrando para vocês tudo que o seu João tem apresentando aqui pra gente. Olha a pizza artesanal que chegou. Bora comer um pedaço? Olha, ervas naturais, frescas, um monte de manjericão do jeito que eu gosto. Muito obrigada, viu? Olha só, muito manjericão, tomate fresco, molho feito na hora. É uma pizza totalmente artesanal. Por isso que eu falo, né? Alguns lugares tem que ser tradicionais. Tem que saber que o forno é a lenha, que a pessoa faz com carinho e é uma delícia. O seu João, do Ponto 10, da pizzaria, separou para você 10% de desconto quem for inscrito no canal e chegar aqui e falar, ó, eu vim pelo Dicas da Doutora Ana Maria.
eu quero meu desconto. Você vai ganhar 10% de desconto em qualquer comida que você pedir. Rodízio, à la carte, pizza, almoço, tá bom? Só você falar. Vou continuar comendo. Gente, olha o que chegou aqui pra mim. Esses croquetes fritos na hora são uma iguaria aqui do Ponto 10. E eles trouxeram pra mim pra gente experimentar, pra eu falar pra vocês que delícia que é. Vamos ver? Ah, meu Deus, é hoje. Vou pegar um limãozinho aqui, ó. Gente, essa é a hora boa. Tá. Nossa! É muito bom. Ah, obrigada. Vamos experimentar essa pizza aqui, ó. É a mais gostosa, gente. É um sorvete de primeira, um chocolate, um creme de chocolate que parece uma Nutella. É muito boa. Você não pode sair daqui sem chegar nessa pizza. Tem gente que fala, ah, eu não gosto de pizza doce, pizza de sorvete, não existe. Se você comer essa, você nunca mais fala isso. Nós estamos encerrando a nossa noite por aqui na Ponto 10. Quando você vier para Campinas, não deixe de vir para cá. Gente, hoje eu tô aqui na estação ferroviária da Inhumas, em Campinas. Vou fazer um passeio muito legal de trem com a Maria Fumaça. A gente vai tomar o café magnífico dentro do trem. É um café da manhã que eles preparam enquanto a gente faz essa viagem. É um trajeto até que pequeno, mas ele é muito bonito. Tem só 24 quilômetros, mas é 24 quilômetros de uma paisagem incrível, de um resgate histórico de Campinas e Brasil. A gente vai passando por várias fazendas, que são as fazendas que o Império, né, hospedava. Sua família vinha passar as férias, vinha fazer os seus negócios, né, abrir as estações, expandir. Então hoje, ao longo da viagem, eu vou contando para vocês as paisagens e da história. Esse passeio, ele já existe há 35 anos, mas essa estação ela é muito antiga. E já em 1886, Dom Pedro II já veio aqui na estação Inhumas para inaugurar uma ferrovia que dava segmento de Campinas a Poços de Caldas. Quer dizer, há 200 anos já tinha uma ideia de avanço tecnológico e hoje a gente até que regrediu, né? Mas vamos falar de coisa boa. Vindo para cá, a gente descobriu umas coisas muito interessantes. E foi nessa estação aqui que muitas novelas foram gravadas. É um palco, um cenário para novelas históricas, como Terra Nostra, Éramos Seis, Cabocla, Sim a Moça. Então a gente está num lugar assim totalmente já visto antes pela televisão. E quando a gente chega aqui na estação, não sei se dá para ouvir, mas eles colocam as musiquinhas antigas para a gente entrar nesse momento nostálgico, gostoso da época do trem. Para variar, onde a gente vai, a gente consegue um presente para você. Se você vier para Campinas e quiser passear de trem da Maria Fumaça, fazer esse passeio de Campinas a Jaguariúna, a gente conseguiu um presente para você. Um desconto de 10% se você chegar aqui, ali no guichê e falar, olha, eu sou inscrito no canal da Doutora Ana Maria, eu vim por ali, eu quero meu desconto, você ganha 10% de desconto nesse passeio. Quero pedir, por favor, para deixarmos a placa saída livre. Pessoas, você tenta com esse som,
Deve procurar o seu guia, organizador, tá? Nossa, o trem partiu. Já vamos liberar a alimentação, já pode ir passando cada mesa. Em nome da família Fumaça, nosso muito obrigado. É uma delícia, né? Essa viagem, esse passeio, a companhia restaura Daquela parada de buscar. Então, gente, a companhia restaura esses vagões, né? E eles mantêm exatamente como era na década de 30. Então, com todo cuidado, eles usam os materiais, eles sempre recuperam para não mudar a originalidade. Peças são originais, tudo bem cuidadinho mesmo. Uma coisa que o seu Maurício estava me contando, que é o gerente de eventos, é que toda a verba arrecadada pelos ingressos é convertida para fazer a recuperação e manter os carros, né? Manter esses trens nos trilhos. E 80% do pessoal que está aqui é trabalho voluntário. E se você tem vontade de ajudar, de fazer parte da companhia sendo voluntário, você pode vir e se voluntariar. Além de você fazer esse passeio maravilhoso, tem algumas regalinhos que depois eu vou investigar. Vai valer bastante a pena. E a companhia também está procurando pessoas para fazer o patrocínio, para ser um patrocinador da BPF. Se você tem condição, tem recursos, conhece alguém para ajudar a companhia a continuar de pé, vem ajudar, vem ser patrocinador. Eles estão precisando bastante, porque é só do trabalho, dos ingressos, que eles conseguem arrecadar o dinheiro para manter isso aqui, que é uma instituição privada. Aí nesse passeio, assim, a sensação que eu tenho é um resgate mesmo, de uma época que não volta mais. Um passado que ficou ali na história, mas a gente pelo menos tem como pegar um gostinho do passeio de trem, de olhar para essa natureza. É muito emocionante fazer um passeio desse. Você que tem a sua família, seu filhinho, nunca andou de trem, vem passear de trem, vem sentir essa emoção, a hora que toca a buzina, a hora que o trem sai, você sente o coração batendo, a gente não sabe o que é isso, até estar aqui dentro. Ainda mais tomando um café maravilhoso desse. Posso fazer uma filmagem? Tô com o Marco aqui, ele é muito importante para todo esse trabalho. Ele que conduz a locomotiva da Maria Fumaça. E eu hoje estou de maquinista por um dia, ele vai me explicar como é que faz esse trabalho tão bonito. Ó, maquinista por um dia, hein? Tô aqui, ó, conduzindo e vou fazer o que todo mundo quer fazer. Vou tocar a buzina. Tá bom? Aê, legal, olha lá. Tô mandando, ó. Vou até tirar. Se você tem um sonho de conduzir uma locomotiva, aqui tem um passeio que seja maquinista por um dia. E você vem, senta aqui aonde eu for e vai fazendo os comandos que ele vai te ensinando. E você faz esse trajeto com ele, maquinista por um dia. É só você entrar no site deles, da mariafumaca.com.br, e você
compra lá o seu ingresso e vem conduzir essa locomotiva deliciosa aqui. Legal? Gostou? Compartilha, deixa o seu like e vem pra cá. Estamos chegando ao fim dessa gravação. Espero que vocês tenham gostado desse passeio, dessa viagem. Chegamos a Jaguariúna depois de um passeio maravilhoso, de um café da manhã. E agora eu deixo vocês com um gostinho de quero mais para a próxima. Se você gostou, não deixa de comentar, de compartilhar. Escreve o que você achou. Se você já veio fazer esse passeio ou aqui em qualquer outro lugar de Campinas, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua experiência. Se você quer que a gente visite a sua cidade, fala de onde você é. Se você tem um estabelecimento comercial, um restaurante, um hotel, convida a gente. Quem sabe a gente não vai te visitar e fazer uma super filmagem lá. E eu vejo você na próxima cidade. Um beijo! Tchau!